trazendo a palavra do Senhor para abençoar os irmãos que estão aqui com todo esse frio. Parece que nós estamos no inverno. Olha, eu não estou entendendo esse tempo, mas tudo bem. Nossa, não estou entendendo, mas tudo bem. Que bom que você veio com todo esse frio. E você que está em casa acompanhando o nosso culto, seja muito bem-vindo. Deus abençoe os irmãos. Queridos, nós vamos iniciar, não é, a nossa série de ministrações hoje, no Outubro Rosa, não é? Coisa boa, graças a Deus por isso. Esse mês de outubro, oremos para que Deus continue derramando o seu bem. E o primeiro culto dos 4 que nós teremos hoje. E eu quero hoje trazer esse tema para vocês. Há muitos dias, Deus tem ministrado ao meu coração para que fale disso, sobre as astutas ciladas do diabo. Embora eu creio que temos uma igreja que estuda a palavra, que tem o discernimento, que consegue discernir os ardis de Satanás, mas como é importante a gente sempre estar atento, não é? E aí, sermos edificados no poder da palavra. Minha intenção, em hipótese alguma, é ressaltar a obra do diabo. Não estou aqui com esse tema, com essa pregação, ressaltar a obra do diabo. Nós não somos uma igreja que ressalta a obra do diabo, que ora por libertação, dá um microfone para o diabo falar, não é? Tem pessoas que fazem uma entrevista, pastores, uma entrevista com o diabo, para o diabo falar o que fez, o que não fez. A gente não faz isso. Nós não expomos pessoas, a gente não faz esse jogo do diabo. Mas, no entanto, quando nós vamos estudar a palavra de Deus, nós temos a começar do Mestre, de Jesus Cristo, e depois dos apóstolos, o ensinamento acerca de estarmos atentos, estarmos vigilantes, porque se menos percebermos, Satanás pode roubar as nossas bênçãos, Satanás pode roubar a semente que Deus plantou no nosso coração, Satanás pode roubar o projeto que Deus plantou na nossa vida. Então veja, como isso é necessário. Eu na verdade quero fazer desse tema uma série de pregações sobre as astutas ciladas do diabo. E eu quero abrir essa série hoje pela manhã. Para tanto, eu quero convidar você para 2 Coríntios capítulo 1. 2 Coríntios capítulo 1. E eu quero convidar você para versículo 1. 2 Coríntios capítulo 11, né? Não sei se eu falei que é certo. Capítulo 11, versículo 1. 2 Coríntios 11, 1. Aqui. Isso, ok. 2 Coríntios 11, 1. Espero que vocês suportem um pouco a minha insensatez. Poxa, isso é o apóstolo Paulo falando que ele é insensato, não é? Ele não está chamando de insensato, ele está dizendo, gente, desculpe a minha insistência, desculpe a minha forma de falar. Veja a preocupação, o zelo nas palavras para com a igreja de Corinto. A minha insensatez, sim, por favor, sejam pacientes comigo. Versículo 2. O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Vamos lá, que vem de Deus. Eu os prometi ao único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. Agora versículo 3. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam alguns, de alguma sorte, corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Essa é a palavra de Deus. Então veja, eu faço da minha preocupação a preocupação do apóstolo Paulo com a igreja. Então, meus irmãos, a gente tem uma luta imensa no sentido de fazer que a igreja, de fazer com que
uma luta de um pai. Nós temos muitos pais e mães aqui, como eu, não é? A luta de um pai e de uma mãe em tentar ensinar para os filhos não andar por caminhos que nós já andamos, a não passar por coisas que nós já passamos, não é? A não passar por situações que nós já passamos e nós não gostaríamos que ninguém passasse, muito menos nossos filhos. Então, quantos de nós já sentou com os nossos filhos e senta até hoje e diz assim: minha filha, meu filho, não vai por esse caminho, eu já passei por isso, eu quero isso. Não é porque o pai e a mãe hoje é santo, quer dar uma de bom, é porque assim, a gente sofre quando vai por esse caminho. Não é por maldade, não é porque o papai e mamãe não lhe ama, não lhe quer bem, não é? Aí a gente fala, aí parece que entra aqui, sai aqui, aí dá vontade de pegar uma vara, não é? Só que aí às vezes a vara adianta, às vezes a vara não adianta, não é? O bom é que nossos filhos não precisassem de verdade passar por dilemas e problemáticas que nós passamos. O que eu quero aqui dizer é que, como pais, a gente sempre quer o melhor para os filhos, embora parece que os filhos entendem diferente. Não gosta de mim, não me ama, complica comigo, não é? Então, às vezes, como acontece no mundo familiar, no ambiente familiar, com certeza isso também acontece no mundo espiritual. Então, nesta manhã eu venho em jejum, acobertado de oração, há dias orando, e eu venho pedir a essa igreja, assim como Paulo disse à igreja de Corinto, que para ele foi uma igreja muito preciosa, foi o apóstolo Paulo que fundou essa igreja, que começou essa igreja, que esteve lá pastoreando esta igreja, edificou esta igreja, e agora esta igreja caminhava por caminhos que ele não tinha proposto, nunca ensinado a eles. Então veja, o apóstolo Paulo está dizendo: tenha paciência comigo, tenha paciência comigo, não me leve a mal, o que eu quero é o bem de vocês, não me entendam errados. Então nesta manhã, eu gostaria que esta igreja, e nessa série que vou fazer, e qualquer pregação que estejamos pregando, não nos leve a mal. A nossa intenção aqui não é trazer para alguém: está falando comigo, isso aqui é para mim, isso aqui é tal coisa, sabe? Porque nisso também o diabo trabalha. Sabe, gente, o diabo trabalha. Eu nunca vou esquecer uma ocasião que eu terminei o culto e veio um senhor para mim que eu nunca tinha visto na minha vida, e veio e disse assim: o senhor falou para mim, né? Eu disse: o que eu falei para o senhor? Que eu estou fumando. Eu digo: mas meu irmão, eu nem sei quem é o senhor. Vamos um culto terça-feira. O senhor apontou para mim e disse assim: você que está fumando aí. Foi minha esposa que contou, não foi? Eu digo: eu nem sei quem é sua esposa. Eu só apontei assim, a mão falando, sabe? Porque eu estou pregando e estou fazendo gestos, não é? Estou falando, estou pregando, estou dando gestos. Ele disse: o senhor apontou para mim, ninguém sabe, só ela sabe que eu estou fumando. Eu disse: meu querido, eu lancei a palavra, eu nem sei quem é o irmão, não lhe conheço, meu querido. Mas se o irmão está fumando, se isso lhe incomoda, quem sabe deixe, não é? Isso no final do mês ele dá um prejuízo, vai dar um prejuízo no seu pulmão, quem sabe deixe. Então aproveite a ocasião. Tá bom, pastor. Sabe, gente, então nesta manhã e durante as semanas que se seguirão, isso é muito importante, para que a palavra de verdade possa fazer efeito na nossa vida, para que a palavra genuína possa produzir em nós uma mudança. Nós precisamos aceitar a palavra e dizer: é isso, porque senão ela não vai produzir efeito em nossa vida. Se nós não recebermos a palavra de coração, vai acontecer como aquela semente lançada lá na beira do caminho, que aí foi lançada a semente, mas como nós estávamos com o coração assim, tão alheio, que rapidamente o diabo vai, como o pássaro, vai comer a semente e vai roubar a semente da nossa vida. Se nós não ficarmos atentos, o diabo, minha gente, ele vai com rapidez não deixar que a semente produza em nós um efeito. Então libere o seu coração, porque por incrível que pareça,
Se Satanás está nas regiões celestiais em Cristo, eu penso que ele não pode, no nosso meio, cirandar no momento da pregação. Uma pessoa me disse uma vez, depois que terminei um culto de terça-feira, muito de oração, e foi uma palavra poderosa, e nós oramos, o pessoal aqui, e a pessoa dizia assim: pastor, quando o senhor orava no corredor, eu tinha vontade de sair correndo e me atravessar na avenida. Pessoal da recepção, fique esperto aí, tá? Se alguém sair correndo aqui, você segura aí e passa álcool nos olhos para não se perder por aí. Sabe, gente, a pessoa disse assim: pastor, aquela coisa dizia assim: sai daqui, aqui não é teu lugar, e dá vontade de sair correndo e que um carro me pegasse. Pastor, passou um filme na minha cabeça. Então veja como o diabo trabalha. Veja como o diabo é sujo. A gente acha que vai entrar na igreja, e é como aqueles filmes que a gente entra num lugar e fica aquele escudo invisível. A gente entra, o diabo não entra. Não, assim fica. O inimigo fica na volta, gente, cirandando. Não é isso bem que o pastor está dizendo. Está dizendo para mim, é isso aqui. Alguém contou para ele alguma coisa, sabe? O teu lugar não é aqui. Ah, meu Deus, eu deixei lá a panela ligada, sabe? E aí, para tirar sua atenção. Então, nesta manhã, como o apóstolo Paulo, preocupado com a igreja, eu gostaria que você também ficasse atento nesta manhã, porque essa é a minha preocupação com a igreja. Primeiro, deixa eu falar com vocês sobre as astúcias, não é? O que é uma astúcia? O que quer dizer essa palavra astutas, né? Que vem de astúcia. Astutas vem de astúcia. E o que isso quer dizer? Você sabe, é habilidade. Satanás, ele tem astúcia, ele é astuto, ele tem habilidade, ele é sagaz, ele tem experiência de existência. Meus irmãos, eu pego um senhor que está aqui, de 70 anos, de 60 anos, e pego uma criança de 5 anos, nós não podemos comparar as vivências, porque o tempo é importante. As vivências de uma criança de 5 anos é 5 anos. As memórias, as experiências que ele obteve são memórias e experiências de 5 anos. Mas um senhor de 70 anos, ou uma senhora de 70 anos, são memórias, experiências e vivências de 5 anos. Há uma diferença abissal entre os dois. Há uma diferença imensa comparando vivência. Se nós pegarmos todos nós que estamos aqui na igreja hoje, nesta manhã, todos nós aqui, nos juntarmos e compararmos com as vivências de Satanás, Satanás foi criado por Deus, na condição de anjo de luz. Meus irmãos, eu já vi muita gente brincar com o diabo, com as coisas do diabo. Minha pregação nessa manhã, em hipótese alguma, é que você tema Satanás. Não, em hipótese alguma, a gente só teme a Deus. Mas eu já vi muita gente brincar com o diabo, como se brinca com fogo, e quem brinca com fogo se queima. Eu já vi muita gente brincar com o diabo, não dá nada. Satanás já é derrotado, Satanás já é defunto. Eu não vou atirar em defunto, tá nem aí, não é? Eu bebo mesmo a pinga do despacho, eu como a galinha do despacho, eu como a pipoca do despacho. Meu amigo, não tem uma pipoca para você comer, não tem outra pipoca, não tem um outro galo, uma outra galinha, não é? Não estou nem aí, sabe, meus irmãos. Houve uma ocasião em que, numa guerra entre Satanás e o arcanjo Miguel, ele não ousou dizer nada, mas clamar por Deus. Então veja, queridos, minha intenção não é, em hipótese alguma, colocar medo em você. Agora eu preciso ter medo, não posso nem falar o nome do diabo. Não é isso. Não é falar o nome do diabo, não é ter medo do diabo. A gente teme a Deus, a gente depende de Deus. Mas, meus irmãos, nós não podemos ser inocentes, e essa é a minha preocupação, é não ser inocentes,
É como a mulher do reverendo Moon. Não sei se você já ouviu falar nessa seita do reverendo Moon, que é a igreja messiânica, é uma seita braba. Pra você ter uma ideia, ele diz que ele é o terceiro Adão. O primeiro Adão, que foi o Adão lá, o primeiro homem criado, caiu. O segundo Adão, que é Jesus Cristo, fez mais ou menos a obra, mas não fez uma obra completa. Ele era o terceiro Adão. E a mulher dele, a segunda Eva, na Santa Ceia, ele pegava, pelo menos agora, não sei agora, mas anos atrás, pegava um pouco do sangue dele e dela e colocava lá no suco para poder dar para os irmãos, porque o sangue dele purificava os pecados do povo. Uma heresia braba, perigosíssima, perigosíssima. Houve até uma situação que deu um problema no meio dos pastores no Brasil. Ele fez uma conferência aqui na Argentina e mandou pagar para muitos pastores virem, e muitos foram. E ele engambelou a muitos. A mulher dele era uma evangelista da Assembleia de Deus, uma evangelista, uma mulher que pregava a palavra. Aí ela foi, muitos anos, quando eles eram jovens, ela foi evangelizar ele. Eu vou evangelizar ele. Ele engambelou ela e casou com ela. Viu que a pessoa ardilosa, sabe? Meu irmão, a pessoa não tem base bíblica, senta com o testemunho de Jeová, ele dá um nó na sua cabeça. Não dê conversa para o testemunho de Jeová, ele vai dar um nó na sua cabeça. O irmão não sabe nem onde fica Joel, abre a casa para o testemunho de Jeová. Diga, meu querido, obrigado, seja respeitoso. Mas não, vai lhe engambelar. Eu tinha gente aqui, que dava aula na escola de líderes, hoje guarda o sábado na Adventista. Você viu que isso é perigoso, gente? Jesus é o Senhor do sábado. Hoje a pessoa adora o sábado muito mais do que adora Jesus Cristo. A pregação central da igreja não é Cristo, é o sábado. Não pode ser verdade. E chegaram a dar aqui escola deles, hoje estão lá guardando o sábado. Então veja, minha gente, como isso é perigoso. Se nós não vigiarmos, nós podemos ser engambelados por Satanás. Por quê? Porque ele é astuto, ele é sagaz, ele tem muita vivência, ele tem experiência. Ele enganou uma terça parte dos anjos. Lembram disso? No céu. Eu quero um dia pregar só sobre isso, dentro dessa série. Ele enganou uma terça parte dos anjos. Pense isso, gente. Debaixo do nariz de Deus, debaixo dos olhos de Deus, ele engambelou um terço dos anjos, uma terceira parte dos anjos. Então veja o quanto ele é astuto, o quanto ele trabalha com, sabe, ele é sutil, ele tem malícia. Então a gente não pode brincar com o diabo, a gente precisa ficar atento. A Bíblia diz que nós precisamos resistir ao diabo. Resistir ao diabo. O que é resistir ao diabo? É você firmar na palavra, é você não ceder, sabe? Aquela moça que o rapaz, dá só um beijinho aqui, minha linda. Não, resiste. O jejum, você está no jejum, chega lá na casa do irmão, o irmão diz: olha aí, meu querido, aqui um banquete para o senhor. Que benção, mas a barriga ronca, mas obrigado, sabe? Está com fome, mas resiste. Você resiste à investida dele, à intenção do inimigo. Isso quer dizer que ele investe. Se a Bíblia nos aconselha que nós precisamos resistir ao diabo, por que não é pouca coisa? Porque a coisa não é brincadeira, minha gente. Então veja, a astúcia do diabo, ele tem muitas maneiras. E o problema, minha gente, aqui, escute uma coisa: aquelas ações do inimigo de a pessoa manifestar na igreja, é o tranca-rua, é a pombagira, é não sei o que. Meus irmãos, isso é a forma mais simples do diabo se manifestar. Isso é a forma mais simples de o diabo se manifestar. A gente acha que, nossa, né? A pessoa caiu, veja o que o diabo faz na vida de uma pessoa. Meus irmãos, isso não é nada. Na verdade, esses demônios que se manifestam são os mais fraquinhos.
do império das trevas. Você nunca vê um cabeça grande lá cair manifestado. Não. É como, por exemplo, um traficante mesmo dos grandão, ele não cheira a cocaína. Ele não cheira a cocaína. O povão cheira, mas ele não cheira. Por quê? Porque ele não é trouxa. Um traficante mesmo, o máximo que ele pode fazer talvez seja provar para saber se o troço é bom ou não. Mas ele não é usuário. Quem é usuário? São os trouxas, que vendem tudo por causa da cocaína. São os trouxas que perdem família, que perdem os bens, que vendem até os filhos. Eu conheço situações assim. Porque para manter o vício. Mas os cabeças não são viciados. Na verdade, no que diz respeito ao império das trevas, essas manifestações que tem na igreja, caiu aqui. Meus irmãos, isso é o mais fraquinho. Satanás mesmo, os demônios de alta patente, porque tem principado, potestades, esses agem de forma sutil. Agem de forma que você diz, não, mas isso vai ser bom, sabe? É a coisa sutil. Quero falar mais adiante disso, dessa forma que o diabo tem de sutileza com as coisas. Vou falar mais adiante. Então, o diabo ele é astuto, ele é habilidoso, sutileza. Tome cuidado. Eu não sei se você viu, eu ia falar com o Dielo, mas nós falamos hoje cedo, mas eu me esqueci de falar com ele. Eu até ia colocar um vídeo daqueles, mas vocês sabem, aqueles vídeos, Dielo, mas não precisa, não tem problema. Os irmãos sabem, aqueles vídeos que os leões ficam na emboscada. Já viram aqueles vídeos? No Animal Planet, documentários. Aqueles vídeos que o leão quer pegar uma presa, a leoa quer pegar uma presa, e ela fica se arrastando na volta. E a presa ali, comendo, lembra? Já viu esses vídeos? E a presa comendo. Isso são as ciladas. Ciladas é emboscada. Fazendo uma emboscada é ficar de tocaia. Muitos de vocês já pegaram passarinhos, já pegaram alguma caça com uma cilada, com uma tocaia, não é? Arma lá uma arapuca, coloca lá uma comida e fica só esperando o bicho cair. Mamãe criou muitas galinhas. E quando mamãe queria pegar uma galinha, ela não fazia como nós, não é? Ela, aqui fica como mostrar, se deve ver como mostrar depois assim, viu? Aí mamãe dizia assim, Pedro, vai lá, pega uma galinha para mim. Aí eu ficava empolgado, saia correndo atrás da galinha. Quando ela me via as galinhas me viam correndo, elas debandavam. Sabe, gente inocente, criança, né? As galinhas saíam, já viu o barulho? O que é a pessoa experiente? A mão cheia de milho, chegando para as galinhas. As galinhas todas ficavam na volta. Aonde eu moro tem muitos pássaros. Eles sempre vinham comer comida dos cachorros. Muitos pássaros, pombinho, passarinho de todo jeito, uns com cabeça vermelha, um monte de passarinho. Todo dia lá em casa aparece muito. E eu lembro disso. Aí eu quero dar comida para eles, eu chamo. Aí eu jogo arroz, coisas. Eles vêm assim aos muitos passarinhos lá em casa. Mamãe, quando queria pegar uma galinha, ela fazia assim. Aí aquela que ela queria, ela jogava mais milho. E ela vinha bem pertinho dela. Depois só está feito para a panela. Às vezes, meus irmãos, o diabo age na nossa volta e a gente acha que está abafando. E o diabo jogando linha. E o diabo jogando milho. Tem aí, Dielo? Tem alguma dessas aí, lições aí? Não sei se tu já achou aí. Algumas ciladas, né? Do predador na volta. Olha lá. Consegue abrir, Dielo? Olha aí. Para você nunca mais esquecer isso aí. Olha só o predador ali, Tá lá, camufladinho lá. Olha Satanás lá, sem vergonha lá. Camufladinho ali, Olha lá, na sutileza, deitadinho. Dá um tempo. Olha só. Observando.
A Bíblia diz que Satanás anda ao nosso derredor como um leão, querendo a quem tragar. Olha a estratégia da leoa. Olha a estratégia. Parou, olha a volta. Mas o diabo é ligeiro, hein, diabo? Olha só, escondida na volta. Entra no meio da manada. Olha só, está ali, ó. Nem está vendo. Parece que está tudo mil maravilhas. Eles estão pastando. Eles estão ali, ó, tranquilo, a família, o pessoal, não é? Né? Os bichos ali, ó. O leão está na volta ali, ó. Já pegou. Ó, o tempo que o dinheiro passou foi o tempo que o bicho pegou. Olha lá. Está feito, gente. Está feito, está aqui, ó, pronto. Já pegou ali, ó. E o engraçado que, eu não sei se nesse vídeo vai vir, tem vídeos que um ataca e depois vem o bando. Depois vem o bando e cada um pega de um lado. A Bíblia diz que uma pessoa que estava com um demônio na vida, com um diabo na vida, com Satanás oprimindo, Jesus vem e liberta essa pessoa. Jesus vem e liberta essa pessoa. E aquela obra maligna sai. Aquela obra maligna, olha lá, tá lá os outros lá, ó. Aquela obra maligna sai. E aquele demônio dá uma volta. Meus irmãos, é muito perigoso essas pessoas que ficam assim, ó, indo e vindo na igreja. Elas vêm, elas desaparecem, sabe? Meus irmãos, não é fácil isso. Que fica distante. E engraçado uma coisa. Obrigado, Diego. Engraçado é uma coisa. Geralmente esses predadores, quem é que eles procuram? Eles procuram aqueles animais que eles percebem que estão doentes. Aqueles animais que eles percebem que eles estão feridos. Meus irmãos, a Bíblia diz que um abismo chama um outro abismo. Sabe, a pessoa com o coração amargurado. A Bíblia diz que Davi estava amargurado. Ele se ajuntou a mais 600 homens amargurados na caverna de Adulão. Você me entende isso? Então escute uma coisa. Às vezes a pessoa amargurada, engraçada, ela dificilmente vai se ajuntar com uma pessoa de oração que esteja bem. Ela vai procurar um outro, vai se acertar com outro que pensa parecido. Pois é, ninguém me liga, ninguém vai atrás de mim. Pois é, não é? Contigo acontece isso, também comigo acontece isso, sabe? Satanás, ele vai procurando as pessoas doentes, feridas, machucadas. O predador vai procurar, vai observar esses animais jovens. É por isso, minha gente, que nós precisamos muito cuidar dos nossos filhos, principalmente nessa fase de pré-adolescência e adolescência. Precisamos cuidar, gente, vigiar mesmo, trazer para a igreja, trazer para a comunhão. Eu recebi uma família, eu vou apresentar eles na igreja hoje. Vieram membrar em nossa igreja, toda uma família, com filhos adolescentes. Disseram: pastor, eu já conheço há muitos anos, mas não eram membros daqui. Pessoas de Deus disseram: mas pastor, eu tenho filhas adolescentes, e eu quero minhas filhas na obra de Deus, eu quero minhas filhas envolvidas na igreja, porque o mundo está perigoso. Não que na igreja seja isento das coisas, porque não é? A gente está na igreja não quer dizer que está isento, né? Nós temos gente de todo jeito e corremos risco do mesmo jeito, mas é melhor a gente estar, sabe, cercado num ambiente de cobertura do que sozinho. Então ele disse: pastor, olha, eu não tenho nada contra a outra igreja, nada, 20 anos na igreja, nada, é só pelas minhas filhas. Eu quero ver as minhas filhas, porque aqui tem dança, tem não sei o que, e lá de onde eu venho não tem nada, não é? Então assim, eu preciso pelas minhas filhas. Justo, falou bem do pastor, não sabe nada. Não, pastor, é só pelas minhas filhas. Está certa a preocupação desse pai. A gente não pode, meus irmãos, sabe, correr, fazer as coisas e esquecer os nossos pequenos. Esses predadores, eles procuram os jovens.
Se você puder vir com seus filhos para o culto dos teens, venha. Não está tendo culto, né? Agora está só online. Venha. Se puder assim, ó, o seu filho é jovem, não quer vir no culto do jovem, se possível, venha com ele. Sabe, dê um jeito. Se ele não quer, não, eu prefiro ir sozinho, pai, fico mais confortável sozinho. Então vai, meu filho, vai, minha filha, mas vai lá estar nos jovens, sabe? Essa preocupação, por quê? Porque os jovens são visados pelo diabo, visado demais, minha gente, assim como são os predadores. Então escute uma coisa, o diabo ele arma as suas ciladas, e ele não vai aparecer para nós, cheguei. Ele não vai chegar assim para nós, agora eu vou te destruir. Não, ele vai chegar diferente, armando cilada. Eu conheci irmãos que foram expulsar espíritos malignos de pessoas, e aí depois de orarem, aí a pessoa lá, sei lá o que seja, o espírito, não sei o que foi, a entidade, sei lá, disse: eu vou sair porque tu é muito poderoso, eu vou sair porque tem um homem de branco do teu lado, eu vou sair porque tu é muito ungido. E aí o irmão, então sai. Aí depois veio o irmão para mim, só viu aí? Eu sou poderoso mesmo. Eu digo, você é bobo, como diz o irmão aqui da igreja, não seja bobo, querido. Já está orgulho no seu coração e você nem viu, meu irmão. O diabo já entrou em você e você nem viu. Como assim, pastor? Você está se achando muito poderoso. Nós não somos poderosos. Quem somos nós sem Deus? Quem somos nós sem a graça de Deus? Não é você. Na verdade o diabo está ali pegando no elogio. Você é bobo. Você trouxa, meu irmão, vigia. Guarde seu coração. O diabo quer que você se ache muito poderoso, muito bom, muito ungido. Não é isso. Guarde seu coração. Não dê conversa para o diabo. Não dê conversa para espíritos malignos por nada. Guarde o seu coração. Então veja, queridos, como Satanás ele arma as suas ciladas. E aí Paulo está dizendo assim: eu me preocupo com vocês. É o texto que nós lemos de Coríntios. Eu me preocupo com vocês, porque assim como a serpente, Satanás, enganou Eva, ela engane vocês também. Ela venha enganar vocês também. Meus irmãos, uma das grandes ciladas e astúcias do diabo, guarde essa palavra e anote ela aí, porque é o meu primeiro tópico, é distorcer o que Deus diz. Guarde isso. O diabo, ele sempre trabalha distorcendo o que Deus diz, sempre distorcendo as situações. Lembra que o diabo chega para Eva, não é? Na imagem da serpente, diz assim: é verdade que Deus disse que no dia que vocês comerem do fruto, vocês vão morrer? Não é bem assim. Ao contrário, vocês serão igual ele. Vocês serão igual ele e não morrerão. E conhecerão o bem e o mal. Não é bem assim. Então veja, o diabo chega distorcendo o que Deus está dizendo. Queridos, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Com tudo nessa vida, no aspecto da distorção. Sabe? Deus está dizendo assim: eu sou contigo, minha filha. Sou contigo, meu filho. Você lê lá Isaías, lê a palavra, ora, você ora, e aí lê a palavra em Isaías. Olha que eu abri mesmo. Não, eu abri foi em Salmo. Achei que fosse Isaías. Eu abri Salmo 60. Isaías 60, né? Lá, Deus é contigo, não sei o que. O Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu. Mas na verdade, você sai dali, aí começam os embates, começa a luta. Aí vem aquele pensamento: engraçado, né? A palavra diz, Deus disse que seria comigo, mas eu estou angustiado, vem mais luta. O ano é promessa, mas o que veio foi pandemia. O ano é milagres, mas o que veio foi pandemia. Meu Deus do céu, o que vem é luta. Eu faço um jejum uma semana, oro, e eu fico abatido, angustiado. O que vem é levante. Aí o diabo, o que é isso?
são dados inflamados do diabo. O que são dados inflamados? São flechas, são lanças. Depois nós vamos pregar na série, não é, Efésios 6, não é, do escudo, capacete, espada. O diabo fica, sabe, lançando pensamentos, dados inflamados. Não foi bem isso que Deus disse, mas não é bem assim. O diabo fica distorcendo aquilo que Deus disse, aquilo que Deus falou. É como existe uma disfunção no psicológico da pessoa, dismorfobia, não é? Dismorfobia corporal é quando uma pessoa, ela se olha no espelho e ela é uma coisa e se vê outra, sabe? Dismorfobia corporal. A pessoa se olha e é uma pessoa bonita, mas se vê uma pessoa feia, sabe? Essa coisa, olha, e a pessoa se vê feia, se vê com um defeito. Não tem defeito, talvez um detalhezinho, é um pouquinho mais bochechudo, é um pouquinho mais carequinha, um pouquinho, sabe? É uma coisa, um detalhe, e às vezes não tem nada. Dismorfobia corporal. Mas aí ela se vê, pá, tô carecão, tô perdendo tudo. Não perdeu nada, sabe? Alguns perderam mesmo, é diferente, né? É o real. A pessoa fica fantasiando, pá, nossa, ninguém me ama, ninguém me quer, como eu sou feio, sabe? Não é gordo. Não é gordo, ele está um pouquinho acima. Meu Deus, mas que monstruosidade que eu estou, sabe? Ou então ao contrário, mas sempre é por defeito, nunca é pro eu estou bonito, eu estou esperto, sempre é para depreciar. O diabo trabalha com isso, sabe, gente? Para depreciar, para a pessoa, para distorcer a imagem de Deus, que Deus criou, de que você não pode, aquilo que você não é, aquilo que você não tem. O diabo fica trabalhando assim. Então, o diabo trabalha com essa forma de distorcer as coisas que realmente são. Para concluir, eu estava dizendo acerca fazendo a imagem daqueles felinos que pegam a presa, que a Bíblia diz que a pessoa liberta, não é, o demônio sai e faz uma volta, e ele vem de novo. Se o coração da pessoa estiver vazio, não estiver ocupado com Cristo, ele sai. Lembra desse texto? Ele sai e ele chama mais 7, e o estado daquela pessoa fica 8 vezes pior. Então veja como constantemente o diabo fica, sabe, ao nosso derredor, armando situações. Meus irmãos, nesta manhã eu gostaria de ter tempo para falar com vocês, e é por isso que eu quero fazer essa série, das mais imagináveis maneiras, que a gente não presume. O diabo pode se armar, o diabo pode se levantar, armando uma cilada. Meus irmãos, sabe quantas vezes, por exemplo, sei lá, não é? Você está se preparando para, sei lá, para vir cantar, vir orar, vir entregar um voto, contar uma bênção. Aí surge uma situação, sabe, para mostrar o contrário. Foi eu, gente, né, lá em São Paulo, a situação do meu carro, eu vinha como pastor, contando o testemunho do carro, que fazia dias que eu tinha comprado o Renault 19, o nosso saudoso Renault 19. Eu vinha testemunhando para ele, com a pizza. Ele pregou na minha igreja, fiz a conferência, eu fui buscar com ele a pizza em São Paulo. Quando eu cheguei na minha garagem, né, testemunhando, quando vimos as automáticas das nossas cabeças. Me dá o carro, pastor. Ei, tá louco, né? Como o diabo é sem vergonha. Eu vinha testemunhando para o homem. Ele fez um desafio de dar alguma coisa de valor na época do BIP, não é? Não sei se aqui chegou o BIP, não tinha celular, não tinha nada, era o BIP. A igreja se reuniu, e era caro, e a igreja se reuniu, tinha me dado de presente o BIP. Um troço que recebia a mensagem para ligar. Aqui, vocês tiveram aqui o BIP? Não? Não tiveram aqui o BIP? Não tinha celular na época, era o BIP. A igreja se reuniu, muito caro na época, um troço desse tamanho assim. Se reuniu e me deu de aniversário o BIP. Aí eu peguei, o que eu tenho de melhor aqui? O mais caro que eu tenho aqui é meu BIP. Aí peguei, levei para o altar
e entreguei lá nos pés do pastor, como oferta para a igreja. Sabe, feliz porque eu tinha doado, feliz porque naquele mês eu tinha comprado aquele carro. Deus me deu de forma milagrosa. E aí, eu estou testemunhando, os bandidos chegam com um automático e dizem assim: entrega o carro, pastor, e levaram o meu carro. Claro que Deus depois devolveu o carro. Os bandidos levaram o carro na reserva e me entregaram com o tanque cheio. Deus fez isso, não é? Os bandidos levaram o meu carro, estava na reserva, e eu fui buscar ele lá em Jundiaí, menos de 24 horas depois, com um tanque cheio. Isso é um milagre, isso é outra história. Mas até acontecer o milagre, eu fui confrontado. Até acontecer o milagre, o diabo quis distorcer. Meus irmãos, eu não comi aquela pizza, sabe, eu não comi. Nós subimos para comer, e nós oramos ali com o pastor, mas eu digo: não, pastor, eu estou chateado. Não, vou ficar em paz, mas eu não vou comer. E a pastora: vida, mas que bom que é a tua vida. Eu digo: pois é, né? Aí eu disse: mas eu estou chateado, porque, poxa, que o diabo sem vergonha, né? Sabe, gente? Então veja, o diabo, ele quer roubar o que Deus tem colocado no nosso coração. Então veja como ele age nessa manhã. Que Deus possa guardar o nosso coração. E essa é a minha intenção. Fique atento, fique vigilante. Vamos guardar nossas vidas. Tem coisas que não dá, sabe, que não vale a pena. Tem situação que você precisa ficar atento. O diabo está por trás para querer roubar o que Deus tem para nós. Vamos guardar o nosso coração. Amém? Você pode aplaudir o Senhor. Faça isso com uma alegria. Se coloque em pé. Quero orar com você em nome do Senhor Jesus. Quero convidá-los a orar. Feche os seus olhos. Amado Senhor, em nome de Jesus, nós oramos nessa manhã. Oramos para que toda intenção de Satanás contra as nossas vidas, contra as nossas famílias, toda seta inflamada do diabo, toda seta inflamada de Satanás contra essa pessoa, seja quebrada nessa manhã, seja rompida nessa manhã. Meu Deus, toda artimanha do diabo contra os nossos filhos, contra o nosso casamento, contra o chamado que o Senhor tem para nós, seja repreendido. Meu Deus, abre os nossos olhos, nos dá discernimento, nos dê sabedoria para compreender as coisas, Pai. Nos dê sabedoria, nos dê entendimento, meu Deus. Toma nas tuas mãos, acoberta as nossas vidas, Senhor, que nós possamos manter e guardar as bênçãos que o Senhor tem para as nossas vidas. Pai, poderosamente nos acoberte, em nome de Jesus, que todos digam que assim seja. Amém? Tome seu assento por um momento. Rapidamente, enquanto a assistência vai